Imitar Cristo é a aspiração e o ideal mais importante que um ser humano possa ter. Mas, como nós estamos falando de ascendente, a nossa proposta é sanar a personalidade, curar o temperamento. Cristo é o leão de Judá. Astrologicamente, leão está vinculado ao Sol. E o Sol é o princípio astrológico do sacrifício. Todas as noites, no meio da noite, em todos os lugares do mundo, eles estão limpando o planeta. Olá, turma. Obrigado pela presença, pela participação, vocês que estão acompanhando os nossos trabalhos na astrologia elementar. Em nome dos patrocinadores, o Centro Rosa Cruz de São Pedro e de Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Na reunião de hoje, contamos com a participação da irmã Ana Maria Quezada, que é terapeuta corporal, eutonista, há muitos anos trabalha com florais e medicina alternativa. Ela tem origem guatemalteca, então conhece todo o poder da magia dos maias. Não é? Sim, não foi assim que você nos enfeitiçou, Ana Maria? Isso, exatamente. E vamos continuar falando e sobre continua. Vamos continuar falando sobre os ascendentes, a nona parte. E a Ana Maria vai colaborar porque ela tem um poder curador natural, por ter ascendente escorpião, ela tem o Sol em Câncer e ascendente escorpião, duplamente aquosa, então ela tem uma altíssima sensibilidade e um poder curador incomum. Eu sou companheiro da Ana já há 35 anos e estou falando por conhecimento de causa. Ela já chegou, por exemplo, a me curar de uma dor terrível que eu tinha só impondo as mãos sobre meu corpo. Com a simples imposição das mãos, ela retirou o mal que me atormentava naquele momento. Isso para citar um exemplo. Mas, como nós estamos falando de ascendente, a nossa proposta é sanar a personalidade, curar o temperamento, curar as nossas máscaras, se é possível curá-las. Ou nós temos que realmente retirá-las, né, e nos desnudarmos. Curar a personalidade do nosso atraso evolutivo. Tem muita coisa que nos atrasa. O medo, os apegos, o tradicionalismo, o instinto de preservação. Estamos falando desses temas no decorrer dessa série da astrologia elementar, falando sobre o ascendente. Mas nós temos que pensar positivamente em termos práticos. Como erradicar círculos viciosos, as concessões suicidas, letais que fazemos, as rotas, as nossas escolhas que às vezes nos levam a um labirinto sem saída e o nosso destino fica completamente afunilado, estrangulado e, portanto, a nossa arbitragem em alguns momentos da vida, nosso poder de escolha vai praticamente ao grau zero. Portanto, estamos totalmente à mercê das circunstâncias. É como se nós fôssemos convidados a viver um estado de humilhação e dependência do destino completo. Nós temos pouco poder de ação. E vamos falar dos desejos, principalmente dos desejos vinculados à natureza inferior, que sequestram a nossa alma, escravizam a nossa alma. E o desgovernado, por exemplo, desejo de poder, de prazer e posse, desfiguram a personalidade. Uma pessoa totalmente voraz, predadora, que só pensa em acumular, ela vai se enfeiando, ela vai se desfigurando de tal maneira que fica monstruosa. E tudo isso nós temos que, de alguma forma, impedir ou evitar que aconteça
com a nossa história pessoal e tentar encaminhar as pessoas, aconselhar as pessoas mais próximas a não trilharem uma senda tão desastrosa, tão até vergonhosa, anti-espiritual. Então, é um convite deixar para trás essa vida errante, essa vida sem sentido, em busca de coisas efêmeras, em coisas que não têm eternidade, em coisas que não estão, na verdade, vinculadas àquilo que de fato, ao que somos de fato. Nós somos espírito e nós temos que aprender a viver em espírito e verdade. Então, Ana Maria, no seu entendimento, você já está há algumas décadas na Fraternidade Rosa Cruz, sempre vinculada aos trabalhos de cura da fraternidade, aos rituais. O que significa ter uma vida voltada para o espírito? Voltar-se para o espírito é prestar atenção em cada detalhe da vida que nos rodeia. Basicamente, estar presente naquilo que fazemos diariamente, desde o acordar até ir a deitar, porque são momentos básicos para prepararmos-nos para encarar a vida. Ao acordar, preparar-se para o serviço e ao deitar, preparar-se para o serviço. Porque a gente sabe que o estudante da Fraternidade Rosa Cruz, especialmente aqueles que já assumiram uma postura mais presente e de serviço, precisam estar atentos, especialmente nesses dois momentos. Concentrar-se de manhã para ser cada vez melhores servidores e limpar toda a impureza que a gente acumulou durante o dia para poder servir em mundos superiores durante a noite. Então, durante a noite, um estudante Rosa Cruz compromissado com o trabalho e com a Ordem Rosa Cruz e com a Fraternidade Rosa Cruz aqui na Terra, na verdade, durante a noite, ele também se prepara para ser um servidor da humanidade, é isso? Especialmente. Porque nós sabemos que os auxiliares invisíveis que trabalham para manter essa atmosfera na qual vivemos, eles são muito laboriosos durante a noite. Todas as noites, no meio da noite, em todos os lugares do mundo, eles estão limpando o planeta. E esse é um serviço que é silencioso, despercebido, mas que é fundamental para a vida que a gente vive neste planeta. Deixar para trás a vida errante é equivalente a dizer vá de retro Satanás. Satanás pode ser associado à personalidade. Muitos associam Satanás à matéria, que a matéria cria obstáculo ao espírito. Satanás tem essa conotação de adversário também. Então, ele cria resistência à evolução. Ele cria matéria opaca que não deixa a luz passar. E ele tem que ir para trás, ele não tem que ser eliminado, ele tem que ser, como nós dissemos em reuniões anteriores, disciplinado, adestrado. Ele tem que ser um servidor. Sim. É possível, então, transformar o demônio, o diabo, o Satanás em servidores? É muito possível. É muito possível. Porque o diabo nos permite fazer escolhas. E já falamos em as aulas anteriores
que é das nossas escolhas que a gente vai receber de volta as consequências daquilo que escolhemos. E cada vez que escolhemos e recebemos de volta o que nos cabe, é um aprendizado para quem tem olhos de ver, né? E que saiba aproveitar as oportunidades que essas situações nos colocam para poder crescer animicamente e perceber que aquele caminho que a gente estava tentando trilhar, de alguma maneira, foi barrado para que a gente não cometa erros crassos e que obstaculizem cada vez mais o nosso crescimento e a nossa vida espiritual. E em termos de Satã nos coloca um certo medo, né, de agir. Então, precisamos ter um discernimento bem claro para saber quando temos que recolher-nos no nosso interior e meditar um pouco mais ao respeito das situações que estamos atravessando, e quando precisamos superar esses medos, porque senão eles nos travam também esse crescimento. Satã é um maestro fabuloso. Você poderia dizer para nós onde fica a membrana que separa o medo da prudência? Sim. Creio que essa membrana fica na mente, porque é nos nossos pensamentos infelizes que a gente se trava. Quando os nossos pensamentos obstruem o nosso coração, então não somos capazes de ir na direção do outro. Nós voltamos única e exclusivamente a si mesmos, tornando-nos, como já foi falado em aulas anteriores, egoístas, né? Incapazes de ver o nosso irmão e as necessidades que tem o nosso irmão. Mesmo que estas sejam simples e singelas, como um bom dia gostoso, um beijo carinhoso, né? Que são coisas simples da vida, mas que por egoísmo nós nos vemos totalmente indispostos ao relacionamento com o outro. E não só com pessoas, com uma planta que está precisando de água, com um animal que também precisa de carinho ou de comida na hora certa, né? E deixamos passar as oportunidades de crescimento. Então, olha que dica importante. O efeito satânico do adversário, como a Ana Maria está lembrando para nós, é nos tornar indisponíveis para o outro. Então, a gente se recolhe tanto em si mesmo, num sistema defensivo de autopreservação, que travamos os condutos, os tubos de comunicantes com o outro. Ficamos cada vez mais isolados, sozinhos, sombrios, tristes. Se deixar satanizar significa se tornar cada vez mais triste e infeliz. E isso traz como consequência as doenças. Ótimo. Doença. Porque todo sentimento negativo vai gerar no nosso corpo e nos nossos corpos situações de vulnerabilidade que vão desencadear em pequenas doenças, grandes doenças. Então a gente poderia dizer que, sem exagero, que tristeza mata? Claro, claro. Mas é um sentimento que é necessário transitar também, porque
não podemos nos furtar de conhecer a situação de cada um dos sentimentos. Isso de querer ser feliz o tempo inteiro não traz bons resultados. Você tem que saber e saborear cada um dos sentimentos, sejam eles negativos ou positivos. Porque cada um dos negativos vai redundar em um sentimento positivo quando você consegue superar aquele sentimento, né? Que é basicamente a tarefa daquele curador fiel ao seu paciente, né? Não gosto muito da palavra paciente, porque paciente parece como se a pessoa não precisa fazer nada. E não é isso. Todo paciente é responsável pela sua própria cura. Então, o curador da Fraternidade Rosa Cruz está empenhado em fazer com que aquele paciente perceba as situações que o levam a ficar doente e que, de alguma maneira, tente superá-las com todo o cabedal de ensinamentos e de fortalecimento que o Serviço de Cura da Fraternidade Rosa Cruz oferece através dos seus ensinamentos e da sua colaboração diária, né? Pelos irmãos maiores que o permitem superar, que o ajudam a superar as cristalizações que ele acumulou durante sua vida. Ótimo. A astrologia e o serviço de cura da Fraternidade Rosa Cruz. Os rituais de cura, os dias de cura, são determinados astrologicamente, como os irmãos sabem, quando a Lua ingressa em um signo cardial. Então, uma vez por semana, os estudantes oficiam o ritual de cura da Fraternidade Rosa Cruz. E nós temos, nas lições de cura, esse lembrete permanente, que quem cura, na verdade, é o Pai. O Pai é o grande médico. Todos os outros são, vamos dizer, enfermeiros, são colaboradores com o Pai. Mas o poder curador, o poder de dissolver cristalizações, associado à cor azul, é proveniente do Pai. A cor amarela é a cor do amor, é a cor da sabedoria. E a cor vermelha, ligada a Jeová, é a cor que permite a vivificação. A cor amarela é a cor do Cristo, a cor azul do Pai e a cor vermelha do Espírito Santo ou Jeová, dentro da filosofia Rosa Cruz. Então, o Pai cura, como a Ana Maria mencionou, dissolvendo, ajudando-a a dissolver essas cristalizações. E recomenda-se dentro da Escola Rosa Cruz a inspirar-se nos ensinamentos elevados que dão exemplos de reto pensar, reto sentir e reto viver, ou seja, retificar os hábitos, aprendendo a pensar verticalmente, para cima, a sentir de forma elevada, elevando os sentimentos, as emoções para regiões mais sutis da devoção, da contemplação, do amor, da veneração, e o reto viver, que implica, obviamente, numa ética superior, a ética que leva em consideração todos os seres, que contempla a vida de todos, não apenas a própria existência. Então você vê, Oswaldo, desculpa interrompê-lo, mas você vê que os hábitos são importantíssimos. E essa é a base fundamental dos ensinamentos da fraternidade. Ela nos pede hábitos cotidianos que fortaleçam a nossa alma, né? A oração, a boa alimentação, os bons pensamentos,
e as boas ações. Mas todas elas precisam estar permeadas desse sentimento que você acabou de mencionar e que algumas vezes a gente passa meio que batido. Porque qualquer coisa que eu fizer, se ela não tiver amor, de nada me aproveitará. O amor é a substância e a essência mais importante da nossa vida, do nosso cotidiano. Se não tiver amor, nada me aproveitará. Não importa o que eu faço. Isto. E a recomendação é buscar o reino de Deus e o seu ajustamento a ele, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E a melhor forma de buscar o caminho espiritual, o caminho divino, o caminho ao Pai, é através do Filho. Porque o Cristo disse, ninguém chega ao Pai a não ser através do meu exemplo, da minha vida. Porque ele se anuncia como o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa questão de formar hábitos, em que medida, como sugere Thomas de Kempis, em que medida é conveniente imitar Cristo? Imitar Cristo é a aspiração e o ideal mais importante que um ser humano possa ter. Porque a perfeição de vida que ele teve não se conquistou em uma encarnação só. Né? Ele foi burilando-se durante muito tempo para poder chegar a ser merecedor de ser tocado pela luz crística e realizar dessa maneira a mais importante missão da sua vida, que foi a missão de salvar o mundo. Simplesinho, né? Simples Coisinha assim. fácil. Então, se nós temos esse exemplo em mente e no coração constantemente, acredito que as nossas ações, os nossos pensamentos devam ser voltados a esse ideal, a parecer-nos com ele, sem pretensão, sem orgulhar-nos, eu fiz tal coisa. Não fizemos nada mais do que aquilo que somos obrigados a fazer. E o que conseguimos fazer, que sejamos conscientes de que não é nada comparado com o que ele faz o tempo inteiro. Porque nós sabemos que desde que ele chegou a esta terra até o momento, ele continua vivificando este planeta, para que nós continuemos usufruindo dessa vida. E quantos permanecem totalmente inconscientes disso? Né? Mas, bom, estamos falando da presença do Espírito Crístico, um raio do Espírito Crístico, que penetra na Terra todo ano quando o Sol entra em Libra e deixa a Terra quando o Sol entra em Áries na Páscoa. E como falou a Ana há pouco, que ele faz esse trabalho para tornar a vida na Terra sustentável, possível. Senão a Terra viraria uma pedra tal como a Lua. E ele diz, já que estamos falando de ascendente, eu vim para que as ovelhas associadas a Áries, né, o carneiro, tenham vida. E vida em abundância. Na medida que eu me cristifico, supondo que eu esteja me cristificando, é uma hipótese, eu posso sempre estar sujeito ao auto-engano, é claro, mas na medida que eu me cristifico, como é que eu me transformo nessa ovelha que tem vida em abundância, através do Cristo? Como funciona isso? Dentro desse pensamento que a gente trabalha... Desculpa. Eu quero lembrar que
o regente do ascendente do Ricardo Leme, o anjo bom, está em Áries. Então há uma ligação, por isso que eu estou fazendo a pergunta dele. A ligação dele com Áries, com essa ovelha, é super forte. Né? Não é isso? O regente do seu ascendente está em Áries. Isso. Então fala pra mesmo. gente. Perto do nó do norte. Que legal. Esse processo de cristificar-se, no meu entendimento, tem a ver com a purificação de uma porção do mundo que, quando está impura, ela impossibilita o prosseguimento da vida. No nosso entendimento aqui, a gente sabe, pela filosofia Rosa Cruz, que esse ser crístico é um arcanjo e que o seu corpo mais denso opera a partir da região do mundo que nós entendemos como o mundo dos desejos. E que a possibilidade da humanidade não se cristalizar plenamente diz respeito a um processo de purificação desse mundo dos desejos. Porque no processo encarnatório, na composição dos nossos veículos, à semelhança de uma ida ao supermercado, nós nos apropriamos da matéria de cada um desses mundos para formar um componente que é a mente, um componente que é o nosso corpo de desejos, um componente que é o nosso corpo etérico. Né? E se esse mundo dos desejos estiver excessivamente comprometido, não haveria matéria que permitiria uma vida como a gente conhece a nossa vida. E o movimento do Cristo em purificar esse mundo dos desejos, que não tem nada a ver com esse mundo físico, mas que esse mundo físico de alguma forma reflete a qualidade da matéria que nós trazemos desse mundo, é aquilo que nos cabe enquanto possibilidade de imitação, enquanto possibilidade de ser uma oitava de ressonância com o Cristo. Então tudo que nós pudermos realizar no sentido de melhorar a qualidade daquilo que nós desejamos, ou purificar a manifestação dos desejos alheios, da mesma forma que você limpa uma casa, é um trabalho que nos qualifica como operários da vinha, como participantes desse banquete com o Cristo. Por isso que o primeiro passo diz respeito à transformação do nosso caráter e uma melhora nos nossos hábitos, que vão desde hábitos alimentares até o hábito na forma como a gente olha para o mundo externo. Na medida em que você purifica o seu ser enquanto um trabalhador, também você se torna, no ambiente em que você participa, alguém que vai proporcionar um comportamento que inspire a esse processo de limpeza. Então esse encontrar-se com o Cristo é ser um operário na vinha, onde você minimiza essas forças que são desvitalizantes, que são as forças que reforçam o ego, que reforçam o egoísmo, e na medida em que você favorece essas forças que são descristalizantes, ou seja, uma forma de atuar em que você comunga, em que você participa, em que você compõe. É isso. Então, por exemplo, uma ovelha que tem vida em abundância, um ascendente que irradia, em qualquer ambiente que ele entrar, ele modifica aquele ambiente e torna a vida abundante naquele ambiente. E ele não modifica porque ele quer, ele modifica porque ele é. Só quem é pode irradiar a solução, os ingredientes ou a qualidade que permite que os outros sejam. Se você é algo que você traz de um mundo superior, você se torna esse mundo enquanto alimento para o ambiente em que você participa, em que você se permite estar. Então, na medida em que você purifica, você se torna órgão catalisador. No corpo a gente tem essas substâncias catalisadoras que são as enzimas. Os processos enzimáticos são essas substâncias que estão em pequenas quantidades no nosso organismo e que fazem com que as reações químicas sejam favorecidas. Então, quando você porta uma certa qualidade de substância, você é um ser enzimático do ponto de vista social. Um ser enzimático não necessariamente é um ser que grita,
muitas vezes é um ser que eventualmente passa despercebido. Existem seres enzimáticos que estão mais em evidência, existem seres que estão silenciosamente entre nós, né? Sim. A questão é se tornar uma enzima que catalise processos. Uma ovelha que, no bom sentido, se perdeu e deixou de imitar o rebanho para escolher um caminho individual, mas não egoísta, a partir de onde ele irradia algo que até então não se percebia. Perfeito. E a tradição já diz, né, Gilbon? Como é em cima, assim é embaixo. Exatamente aí que eu ia chegar. Como enzima é embaixo. Esse é o grande dito hermético, né? O fundamento das ciências herméticas é essa. Se tornar como enzima. Então, em Cristo, e segundo a Escola Rosa Cruz, somente através dele podemos redimir o ascendente, a personalidade. Se a gente não se cristificar, seremos sempre reféns da nossa máscara, da nossa persona. Cristo é o leão de Judá. Astrologicamente, leão está vinculado ao Sol. E o Sol é o princípio astrológico do sacrifício. Porque o Sol é esse ser que está no céu, no espaço, se consumindo para que a luz aconteça. Ele não está escolhendo onde ele vai mostrar a luz. Até atrás dele, onde não vemos, há luz em processo de radiação. Então, esse ser crístico é justamente, do ponto de vista astrológico, o exercício de solarização do ascendente. O que é solarizar o ascendente? Ainda que eu não tenha o Sol em conjunção com o ascendente, é criar um aspecto de comunicação entre essa realidade solar sacrificial e essa realidade física na forma como eu me coloco e me expresso no mundo. Criar um trígono do Sol com ascendente, criar um sextil do Sol com ascendente, criar alguma possibilidade de diálogo com o ascendente. Então, pegando essa dica, você que é ascendente Capricórnio, se você está atento, você pode tirar um proveito enorme convivendo com pessoas com Sol em Capricórnio, é isso? Isso. Com capricorniano. Eu sou ascendente Virgem, na medida que convivo com virginianos, ou pessoas que têm planetas em Virgem, eu posso me beneficiar tremendamente. Desde que eu seja permeável. Isso. Esse ser permeável é aquilo que você falou, a diferença entre o interessado e o interesseiro. Porque uma vez que nós conhecemos os mistérios, a chance de nós utilizarmos os mistérios da mesma forma como nós vivemos no mundo material, ou seja, de uma forma utilitarista, é enorme. Então, mesmo entendendo que nós estamos num processo de espiritualização, nós podemos estar utilizando as forças espirituais em proveito próprio. Então, se eu me aproximar de uma forma interessada por alguém que coloca o Sol no meu ascendente, eu passo por um processo de cura consciencial. Olha que lindo, hein? Cura consciencial. Maravilhoso. Muito obrigado, pessoal. Maravilhoso. E nos reencontramos na próxima reunião. E desejamos do fundo do coração que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.